com o nascimento de uma nova criança. Porque as crianças, elas enfeitam o ambiente. Elas dão sentido para os pais, porque na verdade, tudo que nós construímos são para os nossos filhos, é ou não é? A gente luta, batalha, o homem se esforça como provisor, o mantenedor da sua casa, sempre pensando em deixar algo para sua família. E a sua posteridade, que são seus filhos, darão continuidade naquilo, com a responsabilidade de multiplicar, de ser melhor. Mas é naquele mesmo ambiente, no hospital, que você vê pessoas nascerem, mas a gente também vê pessoas partirem. E por mais que a gente tente compreender, né, pastor Cacá, pastor Flávio, por mais que a gente tente compreender, e eu falo isso porque eu sou muito racional nas coisas que penso, que olho, eu sou muito racional. A engenharia me tornou racional nas coisas. Eu não fico inventando coisas aonde não tem. E aí eu começo a parar e a observar que as pessoas, embora sabendo que em Hebreus está escrito que ao homem está ordenado morrer, que é a morte física, quando a gente se depara com ela, a gente chora. A gente se entristece, sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para a eternidade. E por mais que a gente tente usar nossa razão, a gente não consegue entender. Porque o Senhor nos criou para a eternidade. Posso ouvir um glória a Deus essa noite? Então vamos entrar no texto da mensagem de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Essa água é para mim? Oh glória! Você sabia que a água é um instrumento assim que o Senhor criou? A água no estado sólido, líquido, gasoso, tudo ela é para nós. Mas quando você coloca numa taça dessa, você valoriza, né? Não é verdade? Alguém já comprou água no barzinho do seu José ali da esquina às vezes? Quanto que custa um copinho de água? Uns R$2 a garrafinha? É ou não é? Lá no Farol, 2 contos. Mas já comprou uma garrafinha de água no aeroporto, irmãos? Alguém já comprou? É 20 contos para cima. Você olha lá, 500 ml, tome água antes de chegar no aeroporto. Fica a dica. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. O tema da mensagem dessa noite, até que horas que eu tenho? Até às 8? Às 8 da manhã? Oh, aleluia. Eu tenho um problema no meu relógio, irmãos. Às vezes quando ele começa a chegar perto, ele volta uns minutos anterior. Eu não sei o que acontece com esse relógio. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, diz assim, ó. O tema dessa mensagem é missões e seus fundamentos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 16 em diante. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Diz assim, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu vou dizer e você vai repetir comigo, amém, igreja? Portanto, mais forte, portanto, isso, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra nesta noite. Que teu Espírito Santo, Senhor, conduza, Senhor, a mensagem. Eles não vieram aqui, Senhor, ouvir o pastor Paulo falar. Eles não vieram aqui olhar a minha imagem, Senhor. Mas eles vieram aqui porque eles estão sedentos. Eles vieram aqui nesta noite porque eles querem ser ministrados pela sua palavra. E que a tua palavra, Senhor, nesta noite fale conosco. A tua palavra abra, Senhor, o nosso entendimento. A tua palavra nesta noite, Senhor, alimente a fé que está em nós e ela aumente. Para que possamos entender o propósito, o chamado, para que possamos entender a obediência que é estar no cumprimento da tua vontade. Que nesta noite esta igreja, Senhor, ela venha ser repleta, manifesta da sua glória, da sua presença, porque só o Senhor é Deus, porque somente o Senhor tem que ser engrandecido neste lugar. Louvado seja o teu nome e engrandecido seja o teu nome nesta noite, e em nome de Jesus, que os corações e as mentes possam ser abertos para aproveitar, absorver o máximo que eles possam desta mensagem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós podemos, nesse texto que nós lemos, nós podemos observar que o texto ele fala aqui que Jesus está chamando os 11 para partirem para a Galileia. Jesus está chamando eles para um destino. Jesus está chamando eles para uma caminhada. E quando alguém nos chama para uma caminhada, quando alguém nos chama para ir para um lugar, significa que essa pessoa tem um propósito em algo, naquele lugar aonde ela vai. E se tratando de crente, se tratando de pessoas na fé, nós não andamos vagando, nós andamos com uma direção. Nós andamos com o propósito de fazer algo, uma missão. E missão dada, ela tem que ser executada. Então Jesus, ele chama aqui esses discípulos dele para irem para a Galileia. E quando eles o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Nós podemos observar no texto do versículo 16 ao versículo de número 20, que 4 palavras, pastor Cacá, nos chamam a atenção. No versículo 16 ele fala assim: e é-me dado todo o poder. No versículo 19 ele fala: fazei discípulo de todas as nações. No versículo 20, ensinando-os guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias. Nós observamos nestes versículos que nós lemos, Deus dando a sua totalidade, apresentando a sua totalidade aos homens no quesito de poder. Que todo poder é esse? Poder nos céus e na terra, poder ilimitado, poder que homem nenhum tinha. Os discípulos estão ali, eu fico imaginando eles olhando Jesus falar aquilo, eles estão assombrados. Assombrados porque até então, que autoridade é essa? Nos céus e na terra. É a autoridade que está em um homem, mas em um Deus encarnado. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Mas nós também vemos aqui que os discípulos, eles farão missões aonde? Apenas num bairro não. O chamado, o comissionamento é grande. O chamado de Deus na vida de um homem, de uma mulher, ele é desafiador. O chamado de Deus na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um idoso, seja lá quem for, ele sempre trará desafios que muitas vezes os nossos olhos são insuperáveis. Ele está chamando os discípulos para eles irem a todas as nações. Olha a amplitude desse chamado. Não estava somente para um lugar. Não estava direcionado apenas para algumas pessoas ou para poucas pessoas. O alcance era global. O alcance era gigantesco. Então, você imagina os discípulos naquela época, pastor Flávio, imaginando todas as nações, eles imaginavam todas as nações daquele tempo.
Mas não tinha tecnologia que tem hoje, que simplesmente com o WhatsApp, você cruza um bairro, uma cidade, um estado, um país. Simplesmente com um toque você atinge não apenas uma pessoa, mas multidões de pessoas. O atingir aqui todas as pessoas significava andar de dia, de noite, passando frio, calor, passando sede, passando fome. Mas aqueles homens entenderam o chamado, e ensinando a guardar o quê? Todas as coisas que ele vos tinha mandado. A mensagem já estava pronta em seus corações, a mensagem estava disposta, a pregação se iniciaria em um contexto bem diferente dos dias de hoje. Era um outro cenário. E observe que esse texto, ele fala todo 4 vezes. Neste momento da história, os discípulos de Jesus estão passando por um momento de dor, porque eles estão no período entre a crucificação e a ressurreição. Eles estão num período que estavam vivenciando o período de morte, de dor, mas estavam ansiosos também, esperando a ressurreição, a promessa se cumprir. Estamos diante de homens que andaram com Jesus durante 3 anos, onde tiveram inúmeras experiências e aonde presenciaram milagres sobrenaturais. Ninguém nunca na história de toda a humanidade, irmãos, presenciou o que esses homens presenciaram. Nunca antes na história, nunca o antes da história no relógio cronológico do antes de Cristo, porque a humanidade, os nossos tempos, são divididos antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, ele foi tão impactante na vida daquelas pessoas, daquela geração, naquele contexto, que a humanidade dividiu o antes de Cristo e o depois de Cristo. E ele não foi só impactante lá, ele continua impactando, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o eternamente. E os discípulos andando nunca tinham visto aquilo. Os líderes religiosos nas quais existiam naquele tempo, não falavam as palavras que Jesus falava, que dividiam a alma e o espírito. Aquelas gerações nunca tinham visto tantos milagres sobrenaturais acontecerem. E eram milagres de todas as esferas. Era o cego, era o coxo, era o mudo, era o surdo, era o paralítico, eram pessoas acometidas de enfermidades, era o leproso. Todos eles eram curados aonde Jesus passava. É por isso que as multidões, a palavra diz que as multidões elas o seguiam. Jesus, ele era impactante. Jesus, ele era apaixonante. Jesus, ele era o motivador, ele era o verdadeiro mentor de pessoas. Porque as pessoas estavam falando, nunca vi o que esse homem faz, nunca outro jamais fez. E Jesus botava o terror nos religiosos. Os caras tentavam pegar ele em alguma armadilha, toma-lhe paulada. Os caras perdiam até a direção. Quero ver se ele vai curar isso agora. Jesus ia lá e curava. Quero ver que palavra que ele vai ter agora. Ele já tinha uma palavra. Porque eles não estavam tratando com alguém que estava no mundo natural, mas no mundo sobrenatural. Jesus vivia em uma outra esfera. Estava aqui sim como homem, mas o que estava dentro dele era superior à sua carne. E nós olhamos diante desse cenário aqui desses discípulos. É nesse instante quando ele fala, portanto, o ide. Será que nós estamos preparados para o ide? Não responda para mim, responda para você. Como que está o ide na nossa vida? Como que está o ide desta igreja, neste bairro?
Como que será que está o ID nosso na nossa família? Como que será que está o ID nosso na escola onde você estuda, no trabalho aonde você trabalha, aonde você exerce um cargo, aonde você exerce uma função? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós 24 horas. Porque o ID, na verdade, quando Jesus diz para ele, portanto, o ID, é nesse momento do ID que surge a grande comissão. Se missionários estavam para ser lançados, se missionários estavam para ser enviados, é nesse momento da história, onde Jesus chama eles para o ID, é ali que começa tudo. O ID para impactar as nações, o ID para impactar famílias, o ID para impactar homens, o ID para impactar mulheres, o ID para impactar jovens, o ID para impactar bairros, cidades, estados, países, continentes, a terra. E é nesse cenário, Deus escolhe aqui homens, na verdade, que nesse momento estavam fragilizados, porque eles olhavam para a sua condição. Jesus falou, vou partir, e vocês vão fazer o ID. Quão difícil é, né, irmãos? Quando a gente escuta, por exemplo, alguém que vai pregar, e de repente do dia para a noite, alguém chega para você e fala, pastor não vai vir hoje é você que vai pregar. Treme a perna, dá tontura, sobe a pressão, gagueja, que palavra que eu vou falar hoje? E aí eu entendo que a gente tem que estar preparado, não na nossa força, mas na confiança que nós temos em Deus. Preparação e confiança no Senhor. E Deus escolhe esses homens para esse grande chamado. O chamado dos discípulos, ele é tão grande, hoje a gente consegue ver, talvez eles nem na época entendiam isso. Porque o que eles conheciam de terra, o que eles conheciam de nações, era até onde os olhos deles e os pés alcançavam. E nós sabemos hoje que a terra se povoou. Nós sabemos que continentes foram descobertos, civilizações foram desenvolvidas. Eu não sei exatamente quantos milhões de pessoas existiam naquela época, mas hoje eu sei que nós somos praticamente um pouco mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra. Sabia disso? Nós somos um pouco mais de 7 bilhões. E olha o desafio agora, e olha o chamado grande que o Senhor deu para esses homens, porque passaram-se períodos, passaram-se gerações, passaram-se séculos, e eles estão sendo lembrados até o dia de hoje. Aleluia. Ou melhor, a vida deles está impactando pessoas até os dias de hoje. E quando a vida de alguém impacta outras pessoas, é aí onde você começa a entender que vale a pena o propósito de Deus nas nossas vidas. É como alguém que começa uma empresa. Ele começa, e geralmente quem começa uma empresa faz tudo. No começo ele talvez não tenha muito funcionários, porque ele está iniciando, talvez ele não tenha muito dinheiro. Então ele cobra, ele é o vendedor, ele é o cara da produção, ele é o cara do almoxerifado, ele também é a pessoa do transporte, ele é a pessoa do DP, do RH, da segurança. Ele faz tudo. E aí vai crescendo aquele negócio, e aí vai mudando. Ele vai começando a contratar, ele vai mudando, vai subindo o degrau, porque ele vê que agora, para o seu negócio crescer, ele não pode mais perder o tempo dele, que agora começa a se tornar caro. Ele precisa dar atenção e tempo para outras coisas mais estratégicas, e mais importantes, e mais lucrativas, para que a empresa dele sobreviva, cresça e continue aumentando. E aí o tempo passa, as pessoas passam por ele e falam assim, esse aqui é o patrão, ou é o chefe. Esse daqui é o gerente, é o supervisor. Esse aqui é o diretor.
Esse aqui agora é o CEO da empresa. Mas o dia que ele não estiver mais, que os filhos crescerem, assumirem, as pessoas vão olhar para ele e vão falar assim: esse cara é o fundador dessa empresa. Observe que a gente fez assim, nessa escalada. Observe que alguém que começou pequeno, então, a caminhada na fé do ID, a caminhada de quem inicia na jornada do Evangelho, talvez a gente olhe para nós, talvez os discípulos olhassem para eles e se julgassem tão pequenininhos, como muitas das vezes nós vemos pessoas na igreja se julgando pequenas, olhando para a sua condição, porque não fala tão bem o português, que tem medo de anunciar o Evangelho. Mas não esquenta a cabeça com isso não, o Senhor dá as palavras se você se esforçar. Pessoas que não querem às vezes ler um versículo na frente, porque olham para a sua limitação, porque não tem boa leitura. Irmão, se você se esforçar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai operar de forma grandiosa na sua vida. E a escalada da fé é assim. Esses homens talvez, é como a história desse empresário que eu te contei, ele começou pequenininho, mas quando olharam para ele, esse cara foi o fundador de todo esse conglomerado. E esses discípulos, talvez eles não enxergassem o tamanho do negócio. E é tanto que talvez eles não entendessem todas as coisas que acontecessem naquela época, pastor Flávio. Porque no momento que Jesus está ali com ele, já tinha ressurrecido. Eita, falo tantos idiomas que eu estou até enrolando agora o português. Ele tinha feito a sua ressurreição, o que acontece? Eles perguntam: o senhor vai voltar quando? Eles achavam que ia ser daqui a alguns meses, alguns aninhos. Eles achavam que talvez eles iam ver a vinda de Jesus enquanto eles estivessem vivos. Já se passaram 2000 anos e ainda não aconteceu. Mas uma certeza nós temos, que a palavra diz que vai acontecer. Entenda, irmãos, que o chamado, o comissionamento dos discípulos, dos homens, ele está pautado numa palavra que se encontra no versículo de número 28. E chegando Jesus lhes falou: e é-me dado todo o poder. A palavra de Jesus está pautada do id deles na autoridade de Jesus. Jesus está falando: eu estou chamando vocês, numa linguagem mais simples, para um grande chamado. Eu estou chamando vocês para fazerem uma grande comissão. Vocês vão pregar no bairro onde vocês moram, vocês vão pregar na cidade onde vocês estão, vocês vão pregar nas cidades vizinhas, vocês vão pregar nesse país, vocês vão pregar nas outras nações. E eu quero tranquilizar vocês, porque foi me dado todo o poder nos céus e na terra, então não tem ninguém maior do que eu. Ninguém pode impedir o seu chamado. Ninguém pode impedir o seu id. Irmãos, e quando a gente escuta essa palavra, a gente se enche de emoção. A gente começa a ver que aquilo que a gente se achava pequenininho, por mais que você tenha que se achar pequenininho, quando eu escuto uma palavra dessa de motivação, do próprio Deus mandando eu ir, que Ele está comigo, não tem como você deixar de ir. Não tem como você deixar de falar. Então quero combinar com você uma coisa: a partir de hoje você vai começar a falar de Jesus a todo instante. A próxima vez que eu vier para essa igreja, eu quero ver esses bancos cheios de novas ovelhas. Aleluia! Oh meu Deus, Tu és bom, Senhor. A gente começa a olhar que não é a roupa, não é o cargo, não é a função, não é o dinheiro, mas é o id, a autoridade de Jesus na nossa vida. A gente começa a ver que aquele que se julga pequenininho, ele vai se tornar o grande.
grande no sentido de servir, grande no sentido de se doar, grande no sentido que o que você faz na obra, sempre lembrarão de você glorificando ao nome do Senhor. Às vezes a gente encontra algumas pessoas na caminhada na fé, que às vezes a gente nem conhece, e às vezes a pessoa vem, te cumprimenta, te abraça, eu falei, mas eu te conheço da onde? Falei, não tem problema. Mas foi aquele dia que eu ouvi aquela mensagem, aquela oração, aquele aperto de mão, aquele abraço, aquele Jesus que te ama, mudou a minha vida. Irmãos, isso não tem preço. Isso vai para a eternidade. Isso nos gera alegria, contentamento. Isso nos gera em nós felicidade. Porque a glória de Deus, mas nós nos alegramos com isso. E diz assim, ó. Entenda que fazemos o que fazemos pela autoridade de Jesus. Para de olhar as dificuldades. Para de olhar para o tamanho do problema, olha para o tamanho do seu Deus. Para de olhar se o diabo, o demônio, Satanás, seja lá quem for, quiser olhe para a autoridade de Jesus. Eu me lembrei de algo. Um dia nós fizemos um propósito, e cada irmão, era uma época muito legal. E cada irmão tinha um propósito, a gente se juntou um monte de crente doido. Sabe os crentes doidos? Os crentes, rapaz. E aí vamos subir 7 sexta-feira para os montes. E a gente foi a primeira sexta, a segunda sexta, a terceira. E cada sexta que passava, sempre tinha um obstáculo, o pastor Cacá querendo impedir. E eu me lembro que a última sexta-feira, aconteceu de tudo, furou pneu de carro, o irmão bateu o carro, o outro foi demitido do serviço. Tudo culminava para dar errado. Aí todos nós nos encontramos no topo do monte, e a gente não arredou o pé, até chegar o último irmão que estava naquele propósito. E cada um tinha o seu. Cada um tinha a sua particularidade com Deus. Ninguém contou nada para ninguém. A gente combinou, nós não queremos saber de nada. E eu tinha pedido para Deus que eu queria ser revestido da armadura de Deus. Porque era um período que eu exercia o cargo de evangelista, a gente ganhava muitas almas. E quem ganha almas incomoda demais o inferno. E era uma luta tremenda. Eu falei, Deus, eu preciso da armadura, porque as pancadas estão tão grandes que eu preciso do Senhor, eu preciso do revestimento de Jesus. E nós subimos para aquela noite, para aquele lugar. E eu me lembro que estava chovendo, estava frio, estava tudo isso. Tem uma coisa que eu não gosto, é do frio. Eu sofro demais do frio, dá dor de cabeça, dá dor nos pés, é terrível. Mas mesmo assim nós subimos, pastor Cacá. E na madrugada, aí começou aquele mover de Deus, do Senhor naquele lugar, naquele monte. E eu me lembro que eu via sentia o negócio batendo em minha couraça. Coisas de o capacete, o calçado. E eu recebendo assim. Isso já era umas 3:30 da manhã. E aí eu me lembro que o irmão Edésio, ele chegou em mim da madrugada, a gente já era umas quase 5 horas da manhã. Ele falou, evangelista Paulo, eu vi um negócio. Irmão Paulo, eu vi um negócio, o que você viu? Ele falou, acho que eu estou ficando doido. Eu falei, então me conta, homem, o que foi que você viu? Eu falei, eu vi uma couraça dourada vindo na sua direção. Irmão, aí, ninguém sabia. Era Deus testificando aquilo que Ele estava fazendo. Então o chamado de Deus é isso. Deus nos dará as ferramentas e as estratégias corretas. Porque Ele sabe da nossa limitação. Não, o chamado de Deus não está em nós, está nele conosco. Não é nós que fazemos, é Ele que nos capacita. Com qual autoridade podemos dizer? Qual é a autoridade que a gente usa para falar que o mundo está perdido?
Através de Cristo, através da palavra. Com qual autoridade que nós curamos? No nome de Jesus. Com qual autoridade que nós dizemos que pessoas serão libertas de demônios, de frustrações, de dores emocionais? Qual palavra, qual autoridade, qual nome que nós utilizamos? Nós utilizamos o nome de Maria? Nós utilizamos o nome de Expedito, de Benedito, de Paulo, de Pedro, de Buda, de Kardec? Nós utilizamos o nome que é sobre todo nome. Nós utilizamos o nome de Jesus. Toda autoridade, é o que Jesus diz: o meu nome está acima de todo nome. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Às vezes eu falo, professor, hoje eu vou pregar cadenciado, mas é como estar numa partida de futebol, irmãos. Não tem como você estar na partida de futebol, principalmente na final, onde o seu time do coração, às vezes, ele está lá na final e o outro time está. Quando ele marca um gol, não sei se você já teve essa experiência ou não. Você faz amizade com quem você nunca viu na vida. Se abraça, alguém pula. Então, quando eu vejo, quando eu estou ministrando, não dá para a gente ficar calado. Não dá para a gente não mostrar empolgação, alegria. Não tem como a gente não expressar a nossa fé. Não é no gritar, não é no falar, mas é o Espírito de Deus em nossas vidas. Como que nós falamos, em qual nome que nós curamos pessoas em seus casamentos frustrados? Homens estão já decididos a abandonar suas famílias. Mulheres que já estão decididas, que já abriram mão do seu cônjuge, porque não aguentam mais. Mas é essa palavra que Ele cura famílias. Há 2 semanas atrás, irmãos, a gente fala de missão, a gente imagina que é só ir para o outro lado do continente, mas a missão acontece aqui, ó. A missão acontece dentro de casa. A missão acontece no bairro onde você mora. A missão acontece na cidade que você mora, no país onde você reside também. A seara é grande, ela é muito grande. Há 2 semanas atrás, a gente, tratando com uma família riquíssima, mas que estão infelizes. Teve dias da semana de eu dormir 2 horas, 3 horas para poder trabalhar no outro dia. Porque lá estávamos nós falando de Jesus, falando do amor de Deus, falando para eles não desistirem da sua família, falando para eles vencerem o gigante da separação que estava tentando assolando aquela família, falando para eles olharem que caso eles se separassem, uma ruptura matrimonial gera consequências gravíssimas. Talvez mude a história de gerações, muda histórias de filhos, impede aquilo que Deus quer fazer na vida de uma geração inteira, por conta de momentos que a gente faz na nossa vida. Atitudes sempre gerarão consequências. E para a glória de Deus, se caiu um grande gigante no término dessas 2 semanas. Mas ainda a luta sempre vai continuar, porque o nosso adversário, ele não desiste. Missões, eles atravessam barreiras, atravessam divisões que muitas das vezes ninguém está disposto a ir, a pagar. Se observarmos na palavra de Deus, para se fazer missões, precisamos de Deus e adotar 7 práticas necessárias. A primeira, guarde, diga comigo, a primeira.
A leitura e meditação da palavra. Tem muita gente que negligencia. Sabe que tem como você ensinar se você não sentou para aprender? Alguém aqui é professor? Professor do quê? Educação infantil? Ensino fundamental. Tem mais alguém? Você começou a ensinar as pessoas sem um dia sentar para aprender? Por que a gente não pode fazer isso? Porque senão você começa a ensinar errado. É por isso que a palavra diz: procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da justiça, para que você não tenha que se envergonhar. É o manuseio correto desta palavra que te capacita a muitas coisas, porque isso aqui é Deus, o Espírito Santo falando conosco. É Deus, é através da palavra. Tudo que nós conhecemos de Deus, nós conhecemos através da palavra, pastor Cacá. Às vezes nós podemos até tentar exceder da nossa imaginação ou pensar, mas o que Deus se manifestou, até onde Ele se manifestou, está na palavra. Então a leitura e a meditação da palavra, ela transforma as pessoas. Você sabe qual que é o livro mais perseguido no mundo? Não é o livro de Shakespeare, não é o livro de história, não são os livros de geografia, de física, matemática, não. O livro mais perseguido na história da humanidade é a Bíblia. Sabe por quê? Porque ela transforma gerações. Segundo, adoração, seja ela no privado ou no público, seja ela no particular, quando você está sozinho, no quarto, na sala, dentro do seu carro, andando na rua, ou seja ela quando nós estamos no coletivo. A adoração, ela quebranta o coração de alguém, ela faz com que a pessoa tenha intimidade naquele instante para com o Senhor. Por que você olha que o mundo inteiro gosta de música? Todos os seres humanos têm a essência do seu Criador. E se tem um lugar onde o diabo tem atuado, é através das músicas, nas gerações. As músicas, elas foram instrumentos para mudar países. Hoje nós sabemos que o nosso país é invadido pelo funk, que foi fabricado lá no inferno, que está desvirtuando os nossos jovens. É apologia ao crime, ao sexo. As músicas sertanejas, que incentivam as pessoas a se embriagarem, incentivam a traição. Essa semana morreu Ozzy Osbourne. Talvez aqui alguns não conheçam, os mais jovens, mas os mais antigos conheçam. Você sabe qual era o título de Ozzy Osbourne? Príncipe das Trevas. E aí eu vi pessoas falando que ele era bonzinho, porque o último show dele, ele doou todo o cachê de milhões a algumas instituições de caridade. Não se venda pelo estômago. Pessoas satanistas, pessoas que não confessam o Senhor, doam milhões, mas só serve para essa vida, só serve para essa terra, não leva para a eternidade. Nós às vezes nos resplandecemos, ficamos empolgados pelo brilho do ouro, mas a entrega sacrificial com o propósito de Deus nos leva ao céu. Não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem dor. Não existe evangelho sem entrega. Talvez a gente não consiga tudo que a gente queira nessa vida. Talvez você ande de busão, meu irmão. Talvez você não tenha uma Lamborghini como muitos milionários têm,
Mas o dia que chegar naquele dia, olha a história de Lázaro e o rico. Muitos têm nessa vida, mas não partirão para a eternidade para com o Senhor. Eu não estou fazendo apologia à pobreza. Eu estou falando para a gente sermos cristãos conscientes. Entendermos que essa vida aqui, a gente tem que viver de muitas coisas boas, mas ela vai passar. E a coisa que você pode deixar maior de legado nessa terra, não são os bens que você vai construir. Quando a gente passa por aqui, eu observo que tem muitas empresas velhas, antigas. Vocês também já viram isso? Muitos sonhos foram feitos ali. Muito dinheiro circulou. Mas quando a gente anda pelo ABC, a gente percebe que muitas empresas fecharam as portas. E assim é a vida. A gente precisa, nós que somos cristãos, nós temos que ser os melhores no que fazemos. Quando a Bíblia diz que você tem que ser o cabeça, tem muita gente que confunde ser o cabeça, ser só aquele que manda, só aquele que dá ordem, só aquele que delega. Ser o cabeça é ser o melhor pedreiro onde você trabalha, ser o melhor ajudante, impecável, o cara que não atrasa, que não falta. Às vezes até doente vai trabalhar porque te deram uma responsabilidade. Ser o cabeça é ser o melhor advogado, ser o melhor engenheiro, que não se envolve em falcatruas, em corrupções. É isso que é ser cabeça. É as pessoas olharem e falar: eu nunca vi alguém com essa conduta. Não é porque você é o melhor, ou porque você nasceu melhor, não, porque o Evangelho, a palavra, produz isso em nós. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está escrito. Comunhão é o terceiro. Estar junto com aqueles que estão na presença. Aprenda a andar com pessoas espirituais, com nível de espiritualidade igual ou superior a você. Você sabia que no mundo dos negócios, eu ouvi o pastor falando do Tiago, né? O Tiaguinho, quem vê eu tenho intimidade, né? Eu fui lá num culto, numa igreja lá, ele ia ministrar, e aí você percebe que as pessoas que frequentam aquele ambiente, você conhece um cara que tem grana só pelo relógio que ele usa, né? O carro que ele encosta. Isso não é questão de ter menos humildade e mais humildade. Não seja um crente tapado. A sua condição financeira, quando ela se eleva, você não vai comer mais no mesmo lugar. Você quer comer melhor. E é justo isso. A sua condição financeira, quando ela se eleva, agora você já não vai andar mais de chevetinho, que nem a gente, no nosso tempo. Lembra do chevetinho? Os homens mais antigos, lembra? Oh, rapaz, aquilo era terrível. Os Opalão da vida, os Passat. Meu Deus, teve dois aqui. Essa pessoa vai subir, ela quer morar num outro lugar, porque a condição financeira dela agora não comporta mais ela morar no bairro, para ela ser sequestrada ou assaltada. Vocês sabiam que, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, que alguns meses atrás, 1.260 milionários deixaram o nosso país, foram para uma outra nação, a grande parte deles foram em rumo à América, aos Estados Unidos, e outros foram para a Europa, porque eles não confiam mais no nosso país, eles não acreditam mais, porque nós olhamos as instituições desse país aqui, elas estão corrompidas. A gente tem um presidente que
puxou cadeia, é bandido, é ex-presidiário. A gente tem uma justiça totalmente corrupta que solta o ladrão e condena a vítima. A gente tem um Senado, as instituições desse país, irmãos. Olha, eu nunca vi a igreja brasileira com uma responsabilidade tão grande como ela está agora. Porque nós temos que pregar agora também no nosso país. A responsabilidade da igreja no quesito de oração nunca esteve tão ascendente como está. Eu não sei se você foi para o Nordeste viajar, o tráfico de drogas, as facções estão tomando, 60% do Rio de Janeiro está tomado, irmãos. Os caras agora não querem, pastor Cacá, só dinheiro em droga. Agora a internet é minha, você só pode comprar minha. A água é minha, você só pode comprar minha. O gás é meu, você só pode comprar meu. Se você sair de um bairro e for para um outro, os caras te matam. A Bahia, irmão, está tomada pela criminalidade. Aí nós falamos que o evangelho está avançando, mas o pecado em grande proporção. Para missões nós precisamos ter a comunhão. Nós precisamos estar com pessoas de nível espiritual maiores que o nosso, que eles nos impulsionam. Você já andou com alguém que fez missões no campo? Irmãos, é de tremer as pernas, a gente começa a olhar para nós, a gente se sente tão pequenininho. Você já leu o livro Heróis da Fé? Se não lê, leia um dia. Você se sente desse tamanho. Tamanha a entrega que aqueles homens fizeram pela obra de Deus. Esses homens, eles não deixavam de vir na igreja porque se chatearam com uma palavra, não. Esses homens não deixaram de fazer a obra de Deus porque alguém não cumprimentou eles, ou alguém não falou a paz do Senhor, não. Eles faziam a obra, sabe por quê? Eles eram imparáveis, nada podia impedir eles. Nem o frio, nem a chuva, nem a dor, nem a fome, nem a profundidade, nada podia, sabe por quê? Porque eles sabiam quem tinha chamado eles. Tem um pastor que faz missões, ele foi pregar num país e quando ele chegou lá na França, não sei se você já ouviu isso ou não, tinha que ter um intérprete, olhe para cá. E o intérprete, ele falava, o intérprete traduzia, e era um rapaz que se falava bem, ele pregando e o rapaz falando. Eu não sei se vocês já presenciaram isso, alguém falando em idioma e alguém lá traduz para as pessoas poderem ouvir. E ele pregando tal, e ele tinha um propósito de ficar 3 dias naquela nação. E quando ele chegou, eu estou olhando o relógio de lado, falta um pouquinho ainda. Quando ele chegou, no terceiro dia, que era o domingo, onde a igreja estava cheia de pessoas, o rapaz que era o intérprete ligou, falou: não posso ir porque eu tive um problema familiar. E ele falou: e agora, como que eu vou pregar se as pessoas não entendem o que eu estou falando? Porque se alguém vier aqui pregar em inglês, nós que não conhecemos não iremos entender. É por isso que no Pentecoste a questão das línguas lá que surgiram era no idioma das pessoas, porque o evangelho ali tinha que ser disseminado. Vários missionários nasceram naquele instante ali para pregar para as suas nações. Aquilo que foi dividido lá na Torre de Babel, ali naquele momento, estava sendo reconciliado a uma outra comissão. E aí, os irmãos apresentam, o pastor da igreja, o presidente, chega lá e falou: ó, vai vir uma senhora aqui ser a tradutora, pastor Cacá. E quando ela chegou, o irmão viu, ela não conseguia nem andar, irmãos, com uma muletinha, bem fraquinha. E ele falou: meu Deus do céu. Aí ele foi cumprimentar a irmã. Quando ele cumprimentou a irmã, ele nem conseguia nem ouvir a voz da irmã. Ele falou: meu Deus do céu, eu vou pregar e essa irmã vai traduzir. Meu Deus, como que as pessoas vão entender? Mas e agora, Senhor? E aí aquela senhora subiu no púlpito. E quando ele começou a ministrar, ele disse que nunca tinha visto uma tradutora como aquela.
Ele falou que a voz da mulher parecia a voz de alguém que estava, uma voz de muitas águas, parecia uma voz de trovão. E aquele dia Deus operou, Deus fez milagres, Deus resgatou pessoas, Deus salvou pessoas, Deus reconciliou famílias, Deus fez o operar, Deus fez a vontade dEle. E aí no final, irmãos, ele cumprimentou ela e ele falou: irmão, o que foi que aconteceu na sua vida? O que foi que aconteceu naquele instante? Ela olhou para aquele pregador e falou: eu sei que eu não tenho mais idade. Ela tinha quase 80 anos. E ela falou que quando ela subia para fazer a obra de Deus, escute isso, ela pedia para o Senhor renovo. E aí eu olho lá em Isaías capítulo 40, que diz assim: o jovem se cansa, não, dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ela diz que ela pedia para o Senhor renovar as forças dela todas as vezes que ela ia fazer a obra de Deus. Aleluia. E aí ela foi embora, e aí no final ele perguntou para o pastor: você viu aquela irmã? Ela falou: ela não falou para o senhor quem que ela era? Aí o pastor falou: não, ela só traduziu, a gente se cumprimentou, estou arrepiado até agora, ele falando. Eu falei: essa mulher, ela era o intérprete do Billy Graham quando ele vinha aqui na França. Uau! Quem não sabe quem é o Billy Graham, o maior evangelista do século. Deus é tão bom, né, pastor Cacá? Irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu estava essa semana, eu tenho uns 10 minutinhos a mais. Fique com paciência comigo, tá bom? Ó, é que eu não sei quando eu vou voltar aqui, irmãos, eu quero deixar saudade. Eu estava num treinamento, e assim, eu não sei se você, qual a sua função, mas dependendo dos cargos, essas altas lideranças, eles exigem demais de você. Eles querem extrair de você o máximo que você tem que ser um super funcionário. E eu convivo num meio, num público de alto rendimento. E são muitas das pessoas que, os que não são convertidos, eles só vivem para o trabalho, irmãos. Eles só vivem para o estudo. Esses dias a gente foi um cara lá atender, e ele tinha, eu me senti tão pequenininho, eu falei: meu Jesus, tinha 5 engenharias. Eu falei: rapaz, eu com 2, eu estava achando que estava bom, e chega um cara com 5. O nível de fala, o nível de conhecimento, o nível de dicção, o nível de informação. Aí eu fiquei, já imaginou falar de Jesus para esse cara? Porque é o que o apóstolo Paulo fala, ele se fez de tolo para alguns e de sábios para outros, porque ele falava de uma linguagem diferente, porque ele sabia da importância, porque não é o falar, o bonito de falar, é ser inteligível, ser compreensível. E aí, eu naquela palestra, a diretora dando a palestra dela, e aí ela me deu, aí eu vi que ela colocou na apresentação dela uma mensagem do Billy Graham. E aí na hora dela falar, ela falou: isso aqui é o Billy Graham. Eu falei: ela já não conhece. Eu falei: Jesus, é a oportunidade que eu estou precisando, Deus, falar pelo menos um pouquinho para esses caras aqui. E aí não é que ela me chamou, eu queria chamar o Paulo aqui para encerrar. Aí eu falei: pessoal, muito obrigado, hoje o desenvolvimento que nós tivemos foi sensacional, isso aqui. Eu falei: mas volta lá na mensagem. Eu falei: né, eu não vou perder essa oportunidade, né? É missão. A missão em qualquer lugar, em qualquer ambiente, porque não somos nós, é o Senhor. Nós somos capacitados para falar até para presidentes. É só você se dispor, que Deus vai te colocar. Eu falei: vocês viram a mensagem que a diretora colocou? Alguém sabe quem é esse homem? Eu falei: esse homem aqui, para quem não sabe, foi o maior evangelista do século.
ele enchia estados, lotado de pessoas, na nação mais poderosa do planeta, os Estados Unidos da América. Aonde quando ele fazia o apelo, iam multidões chorando, se derramando, porque a mensagem que ele trazia era a mensagem da palavra de Deus. Eu só quase falei, só deixei de falar aleluia, glória a Deus, porque tinha que ter sabedoria para falar. E aí no final, esse homem, quando ele morreu, o presidente da nação mais poderosa fez o velório dele diante de todo mundo assistindo. Não sei se vocês assistiram. Irmãos, a oportunidade de pregar é a todo instante. Ela está disposta a nós. E uma das coisas também de atributos é a oração, é a sua conversa diária com Deus. Seja trancado no seu quarto, andando na rua ou em espírito, é a nossa conversa diária para com o Senhor. A santidade que faz com que o inimigo trema, porque a santidade deve ser buscada intensamente, porque uma vida de santidade, ela glorifica a Deus. Uma vida de santidade faz a luz resplandecer nas trevas. Uma vida de santidade faz com que Deus nos dê mais autoridade, porque nem tem nada para te acusar. Então nós precisamos entender que esses atributos, para aqueles que querem fazer missões, para aqueles que querem falar de Jesus, para aqueles que querem fazer a diferença, precisam ser essenciais em suas vidas. Fazer boas obras, trazer a mensagem de esperança aos perseguidos, aos cativos, exige uma entrega constante de Deus na sua vida. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.